1 Reis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aleluia. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Amém? Levante as mãos para o céu, diga: Meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã eu quero aqui trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações, que traz o tema: a fé que transforma o impossível. Quem crê que a fé transforma o impossível? A viúva de Sarepta e a prova da fé no tempo de Elias. No tempo de Elias havia ali uma grande seca que assolava Israel. E Deus agora ele envia Elias ao ribeiro de Querite. Mas depois Deus agora ele direciona Elias para a cidade de Sarepta, uma cidade de Sidom, fora de Israel. E lá uma mulher viúva, desesperada também pela fome, e agora encontra Elias. E o relato revela como Deus ele prepara meios sobrenaturais, mesmo em meio à escassez humana,
porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E essa mensagem, esta palavra, ela nos mostra que Deus muitas vezes Ele escolhe os lugares improváveis e as pessoas inesperadas para manifestar o seu poder e também a sua glória. A viúva de Sarepta não tinha recursos, mas a sua fé, mesmo limitada, tornou-se canal da provisão de Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. E nesta manhã, através desta mensagem, através desta palavra, Deus Ele quer transformar também a sua escassez em milagre nesta manhã. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã, porque Ele quer transformar a sua escassez em milagre. Talvez pode ser a escassez, quem sabe na parte financeira, ou quem sabe na saúde, ou quem sabe espiritual ou emocional, mas não importa, Deus Ele quer transformar em milagre aqui nesta manhã. Mas Ele também busca também a sua disposição para obedecer, mesmo quando tudo parece sem sentido, mesmo quando tudo parece perdido, mas Ele pede para que nós viemos obedecer a sua palavra. Aleluia. Porque a obediência, ela vence até mesmo o medo. 1 Reis capítulo 17, o versículo 10 e 11 diz: então Elias disse-lhe: não temas, vai e faze como disseste, mas faze primeiro de mim um pequeno pão, e depois faze para ti a tua casa. Sabe que isso se trata? Isso se trata de honrar a Deus. Honrar a Deus acima de todas as coisas, mesmo na escassez, mesmo sem nada. Deus agora, através de Elias, Ele pede para ela: olha, faze como disseste, mas faze primeiro um bolo pequeno para mim. Isso se trata de honrar a Deus. Porque a viúva estava, aleluia, no auge do medo, ela estava em pânico, porque quando Elias falou para ela, ela falou: eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite, aleluia, e ali eu vou fazer um pão ou um bolo, para que eu e meu filho coma e morra. Ou seja, desespero total. Então a viúva estava no auge do medo, vendo a sua última comida desaparecer. E Elias agora, ele orienta o quê? Ele orienta esta viúva a priorizar a obediência a Deus. Ou seja, priorizar a obediência a Deus, mesmo quando tudo dentro dela dizia que não dava mais, que não tinha mais jeito, mas Elias, aleluia, orienta ela a priorizar a obediência de Deus. Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, o chamado à fé exige ação imediata. O chamado à fé exige ação imediata. Ele está dizendo: não temas. É a ordem de Deus para vencer o pânico diante da escassez. Sabe por quê? Muitas vezes Deus, Ele pede que demos o primeiro passo, mesmo sem ver o resultado,
mas Ele pede que nós demos o primeiro passo, porque obedecer em meio ao medo, em meio à escassez, em meio à crise, abre portas para a provisão que nossa visão limitada não alcança. Mas abre portas, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 26, Ele lhes disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, diz o Senhor. Ei, hoje Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. Deus te chama para agir em fé, mesmo quando parece impossível, mas Ele está dizendo para você agir em fé. Sabe por quê? Porque cada passo obediente que você der vai desencadear o milagre, e as portas vão se abrir sobre a tua vida. Assim diz o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A fé que se doa em meio à falta, a fé que se doa em meio à escassez. 1 Reis capítulo 17, versículo 12. Então disse ela, respondendo para Elias: vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão nenhum. Ou seja, não tinha nada senão um punhado de farinha numa urna e um pouco de azeite numa botija. Aleluia! Sabe o que é isto aqui? É a fé que se doa em meio à falta, é a fé que se doa em meio à escassez, porque quando o profeta falou com ela, disse: vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão nenhum. Não tenho pão nenhum senão um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ou seja, a viúva, ela reconhece a tua total insuficiência, mas ela decide compartilhar o que tem. Aleluia! Mesmo praticamente sem nada, mas ela decide compartilhar o pouco que ela tem. Aleluia! Sabe por quê, meus irmãos? Deus, Ele honra a fé que se doa. Deus, Ele honra a fé que se doa, mesmo que seja limitada, porque o milagre ele não começa com abundância. Aprenda isto: o milagre não começa com o que está sobrando, o milagre não começa com abundância, mas com o gesto de confiar no pouco que nós temos. Porque se você confiar no pouco que você tem, Deus, Ele vai multiplicar e prosperar na tua vida. Orianda alabaster e me clama alabaia. Porque muitos confiam no milagre com abundância, mas não é isto. O milagre não começa com abundância, mas o milagre começa com o gesto de confiar, mesmo que nós temos pouco, mas confiar que Deus, Ele é o nosso provedor. Quem crê diz glória a Deus. Quem crê diz aleluia. Entregar a Deus o pouco que temos é suficiente para Ele operar o impossível na nossa vida. Nossa fé não depende de recursos, mas sim de disposição. Quem está disposto a honrar a Deus aqui nesta manhã? Quem está disposto a honrar a Deus, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44, diz: Jesus, sentando-se em frente do cofre do tesouro, observava a multidão depositando suas ofertas, e uma pobre viúva, lançando 2 pequenas moedas, deu mais que todos os ricos, porque todos deram do que lhes
sobrava, mas ela deu de seu pouco tudo o que tinha para viver. Sabe o que isso significa? Fé, mesmo no pouco, mesmo na escassez, ela decidiu honrar a Deus, porque Deus, Ele vê a sua fé em ação, e Ele multiplicará o pouco que você tem para suprir necessidades impossíveis, diz o Senhor. Honrar a Deus, honrar ao Senhor, porque o milagre que sustenta a vida, como diz em 1 Reis capítulo 17, versículo 13 ao 14, e fez conforme Elias disse, e ela e ele e sua casa comeram por muitos dias, porque a urna de farinha não se esvaziou, nem a botija de azeite acabou, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Ei, Deus é o Deus provedor, porque ela, quando ela declarou que ela não tinha nada a não ser um pouco, um bocado de farinha e uma botija de azeite, mas ela obedeceu a ordem de Deus. Aleluia. E como diz em 1 Reis 17, 13 e 14, e fez conforme Elias disse, e ela e sua casa comeram por muitos dias. Aleluia. Ei, Deus vai prover aquilo que você precisa, aquilo que você está necessitando. Sabe por quê? Porque a obediência a Deus, a obediência ao Senhor, ela gera sustento, e esse sustento é um sustento contínuo, não apenas um sustento momentâneo, porque Deus, Ele cumpre a promessa de provisão, mostrando que a fé aliada à ação, ela gera resultados sobrenaturais de Deus na nossa vida, porque o milagre, ele é uma experiência diária, e não apenas um acontecimento isolado. Não é apenas um acontecimento isolado, mas a fé, aleluia, ela é diária, uma experiência diária que nós temos na presença de Deus. E nesta manhã, Deus, Ele quer transformar seu pouco em suficiente para você, e também para a sua família, e também para aqueles que estão à sua volta. Quem crê que Deus vai fazer? Aleluia. Porque a fé que confia diariamente, ela permite que a mão de Deus não falhe ao nosso favor. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Ei, nesta manhã Deus está decretando provisão sobre a sua casa e sobre a sua vida aqui nesta manhã. Eu vou repetir para você: nesta manhã Deus decretou provisão sobre a sua casa e sobre a sua vida, porque a mão de Deus está sobre você nesta manhã, para multiplicar recursos, para multiplicar saúde, para multiplicar alegria. Quem crê que Ele vai multiplicar, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a fé é a fé que vence até mesmo a morte. Quem crê que a fé vence a morte? 1 Reis capítulo 17, versículo 17, ele diz: e sucedeu que, passados alguns dias, adoeceu o filho da mulher, e a sua doença foi tão grave que expirou. E disse Elias: Senhor meu Deus, faze que este menino viva. Ou seja, a fé que vence a morte. A palavra e esta mensagem, e esta passagem bíblica,
ela não termina no milagre, somente no milagre da provisão, mas há uma prova maior ainda agora: a morte do filho. Aleluia. E Elias agora ele ora a Deus e restaura a vida, mostrando que a fé se estende até onde a morte parece ter domínio. O mesmo Deus que provê alimento é o mesmo Deus também que controla a vida e a morte. Oh, aleluia! Porque mesmo nas situações mais externas, mesmo nas situações mais diversas, Deus ele é soberano. A nossa fé deve ser firme, confiando que Ele pode reverter qualquer situação impossível. Deus pode reverter. Deus pode. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 11, versículo 43, diz: e dizendo isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que tinha morrido saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e os rostos envolto em lenço, diz a palavra. Ei, hoje mesmo, diante do impossível, a palavra de Deus está declarando vida, que hoje mesmo diante da escassez, a palavra de Deus está declarando restauração sobre a tua casa. Mesmo diante da crise, a palavra de Deus está declarando restauração nos teus sonhos, restauração da tua família, restauração da tua saúde, restauração em todas as áreas. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus de provedor, Deus maravilhoso, este Deus. E a fé é uma fé que abre portas para milagres permanentes. 1 Reis capítulo 17, versículo 24 diz: e a mulher disse a Elias: agora reconheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, aleluia! A obediência à palavra de Deus, e a obediência a Deus, ela é a fé que abre portas aonde não há portas. E nós vemos que a obediência e a fé da viúva levaram ao reconhecimento da presença de Deus. O milagre gera testemunho e também transformação de vida. Não apenas circunstâncias, porque a fé verdadeira ela traz resultado. A fé verdadeira ela traz alinhamento com a palavra de Deus, e também traz a revelação de quem Deus é. E Ele é o nosso provedor. Aleluia. Porque o milagre que Deus faz em sua vida é também uma oportunidade para testemunho, para você testemunhar a glória dele. Porque a sua fé não apenas muda a sua história, mas também ela impacta outros que estão à sua volta a reconhecer este Deus provedor, esse Deus vivo. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, aleluia. Ei, Deus vai usar a tua história, Deus vai usar o teu testemunho,
Deus vai usar a tua história de fé como um canal de bênção, como um canal de milagres, também para restauração para outras pessoas, restauração também para outras vidas, porque a sua obediência a Deus hoje será o testemunho de um grande milagre na sua vida amanhã. Oh, aleluia! Ei, já vou concluir. Seja como a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta nos ensina que a fé praticada, a fé verdadeira, a fé obediente, a fé, ela transforma, aleluia, o ambiente, ela transforma a nossa vida, mesmo diante da escassez, mesmo diante da crise, aleluia, mesmo diante do medo, mesmo diante da morte, nós não podemos perder a fé, porque o nosso Deus, Ele provê tudo, e Deus, Ele multiplica tudo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele transforma o pouco em abundância. Deus, Ele transforma a morte em vida, e Ele está transformando aqui nesta manhã. Quem crê que Ele está transformando, aleluia. E eu quero aqui deixar uma palavra profética para a tua vida nesta manhã. Hoje Deus te chama para agir em fé. Deus te chama a entregar o pouco que você tem e confiar plenamente no Senhor. A obediência em meio à escassez será o canal de milagre que Deus já preparou para a sua vida, que Deus já preparou para a sua casa. Confie, obedeça e veja o impossível se tornar um grande testemunho de glória sobre a sua vida. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz, mas lá está escrito assim: nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo maior preparado para nós, e eu creio nesta promessa de Deus, e ela está breve se cumprir na nossa vida. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração nesta manhã.